isso vamos começar, a gravação foi iniciada e vamos começar então a apresentação de hoje. De forma geral, o cérebro humano tem tendência a render-se à procrastinação. E a grande razão é porque o cérebro está feito para nós termos preferência pela recompensa imediata. Por isso, tendemos um bocadinho a adiar aquilo que tem vantagens futuras em troca de esforços no presente e de coisas pequenas que nos dão satisfação imediata, em vez de estar a trabalhar em algo que está num futuro distante. E combater a procrastinação pode ser desafiador, mas temos formas de treinar o nosso cérebro e o nosso corpo para evitar, então, fazê-lo. Aqui são só os pontos, são os pontos pelos quais nós vamos passar hoje. E começando começamos pelas metas e tarefas. Se criar uma lista de tarefas dá-nos uma visão de tudo o que nós propomos alcançar, maior ou menor. E o primeiro passo é saber exatamente o que é que temos para fazer. Pode ser, nós podemos criar uma lista de tarefas para o nosso dia, ou para a nossa semana, ou para a nossa quinzena, porque, por exemplo, se trabalhamos em Agile, normalmente são 15 dias. Mas ter sempre a lista e ter sempre em mente tudo o que nós temos que fazer. E para cada uma delas, estabelecer objetivos e metas claros, e específicos e realistas. Ou seja, nós não podemos propor, temos metas, mas tem que ser realistas e alcançáveis. Nós não podemos, um código que normalmente demora semanas a fazer, nós não podemos meter a meta a dizer assim, não, eu agora vou parar de procrastinar e vou fazer este código numa semana. Sejamos realistas. Mas o que nós podemos fazer é que, mas também quando temos objetivos muito no futuro, pode ser complicado então gerir esses tempos. Mas o que é que podemos fazer é dividir em tarefas mais pequenas. É mais fácil manter-nos focados quando temos metas claras e específicas e quando temos objetivos muito claros. Quando temos, eu acho que tenho isto, mais aquilo, mas talvez entre aquilo. É muito mais complicado nós mantermos objetivos e focados e não adiarmos as nossas tarefas. Ainda dentro deste tema, desculpem, o que é que se passa? Ok. É isso que eu estava a dizer, dividir as tarefas em atividades menores e manejáveis. Tarefas grandes e demoradas podem ser muito intimidantes, o que pode levar à procrastinação. Quando enfrentamos uma tarefa muito grande e intimidante, devemos procurar uma abordagem em que dividimos a maior tarefa em atividades mais pequenas e começar com uma manejável. Ou seja, nós sabemos que temos que construir uma casa. Sabemos que para construir na casa temos que começar pelo resto de chão, pelas bases, depois as paredes do resto de chão, o chão do primeiro andar e por aí. E se dividirmos isto em tarefas é muito mais fácil, porque já não é uma tarefa que dura semanas ou meses, é uma tarefa que dura, temos pequenas atividades para atingir aquela tarefa. Dividindo o projeto de trabalho em tempos curtos, evita que nos sintamos sobrecarregados pela quantidade de coisas a ser feita. Até pelo próprio, quando eu digo meses, até pode às vezes ser pelo próprio dia, temos imensas tarefas, então vamos dividir o nosso dia por blocos e saber que primeiro temos que fazer isto e depois aquilo, e dar pequenos passos, ajuda-nos a perceber que a tarefa não é assim tão difícil, e como nós pensávamos, e permitir que o nosso cérebro perceba que afinal não vale tanto a pena adiar, porque nós vamos conseguindo, com pequeno espaço e pequenas metas, vamos conseguir atingir o objetivo maior. E uma vez iniciada a atividade maior, é muito mais fácil preservar e continuar. Aumenta a motivação, porque estamos a alcançar pequenas metas e já estamos a ter resultados, e já estamos a ter bons resultados.
agora, continuando neste, mas também, então, já abordei isto no capítulo anterior, é desenvolver então um plano diário ou semanal que especifique quais as tarefas e que planeamos executar, planear o tempo de trabalho de cada uma, mas também é muito importante no nosso plano lembrar-nos das pausas e atividades de lazer. Nós não podemos, nós temos 8 horas de trabalho, mas nós não podemos encher a nossa agenda só com atividades de trabalho. Nós temos que ter, planeiem, ponham na vossa agenda uma pausa para café à meia da manhã. Eu bloqueio, por exemplo, eu bloqueio sempre a hora do almoço e bloqueio ad eterno, ou seja, no início do ano, bloqueio logo o ano inteiro para a minha hora de almoço, para a minha pausa da tarde. Eu, à sexta-feira, faço pilates à hora do almoço, por isso tenho uma hora de almoço um bocadinho maior, mas isso faz parte do meu calendário, porque eu não posso encher depois e estar a contar com o tempo inteiro, eu tenho que preencher os blocos de trabalho que estão disponíveis, mas também tenho que encher as nossas pausas. E temos que colocar todas as nossas tarefas de trabalho ou não, por exemplo, ir buscar as crianças à escola. Se temos que é uma tarefa que temos que fazer diariamente e que pode ser interrompida, pode interromper o nosso trabalho, então colocamos na agenda. Porque assim nós sabemos que estamos a ter um tempo correto e no fim do dia não temos aquela sensação de que, epá, não atingi os objetivos. Porquê? Porque sobreplaneei o meu dia. E isso é muito importante, e continuando, é definir os prazos realistas para cada tarefa. E mesmo que, por exemplo, não nos tenham dado profissionalmente um prazo para uma determinada tarefa, devemos defini-los para nós próprios, porque não ter prazo, vamos empurrando, eu tenho tempo para fazer, eu ainda posso fazer isto, e são coisas pouco prioritárias, às vezes vamos deixando, porque vão aparecendo outras coisas com prazo, vão aparecendo outras coisas prioritárias, e o nosso cérebro acaba por encostar aquela tarefa que não tinha um prazo. Mas de repente alguém pergunta, olha, tinhas ficado de fazer isto, fizeste, pedi-te isto há 2 meses, fizeste, e tu disseste, não tinha um prazo e não fiz. Por isso, nós próprios, qualquer tarefa, qualquer coisa que tenhamos, ou uma atividade, por mais pequena que seja, de regularmos nós, quando não temos um prazo, atribuí-lo. E não deixar que coisas que estejam sempre a aparecer e a ganhar prioridade a tarefas que já existiam no nosso... na nossa agenda. E uma grande causa da procrastinação é exatamente o insucesso, o não conseguir cumprir a mais pequena tarefa acaba por desmotivar. É um assunto que vamos falar mais à frente. E é exatamente aqui que eu estava a falar, que temos que priorizar as atividades de acordo com a importância, a urgência e a complexidade. Nós podemos ter uma atividade grande e complexa e urgente, mas temos ali 2 ou 3 que demoram 5, 10 minutos, 15 ou meia hora, que não são tão prioritárias, mas que podemos resolvê-las logo e tirá-las logo do meio, seja responder um mail, seja ter uma reunião de 15 minutos com alguém para definir, para tirarmos dúvidas ou para fazer só um ponto de situação. Às vezes é bom nós irmos introduzindo tarefas menos complexas e pequenas no meio das tarefas grandes, mesmo que sejam um bocadinho menos urgentes, mas o facto de nós já conseguirmos na nossa lista de tarefas colocar algumas como esta está feita, vai então mexer na química, me mexe mesmo com o nosso cérebro, porque como eu disse no princípio, o nosso cérebro está programado para o reforço positivo e não para o reforço negativo. E por isso o facto de conseguirmos, de gerirmos a nossa agenda, resolvendo logo as mais pequenas. Claro que não deixar depois as complexas para o fim e as urgentes para o fim, mas é olhar com olhos de ver e tentar perceber exatamente o que é que pode ser resolvido já, e é rápido, para depois atacar as mais complexas e
as mais complexas. E mais uma vez, às vezes não temos prazo, não nos foi dado prazo, mas é muito bom que nós tenhamos um prazo interno. Distrações. É muito fácil, principalmente com o trabalho remoto, é tão fácil ter distrações. É tão fácil ter distrações porque há barulho do vizinho, porque entretanto à hora do almoço ligamos a televisão porque estávamos a ver um noticiário e depois às tantas a televisão fica ligada, ou estão a chegar mensagens e temos que tentar minimizar as distrações do nosso meio, as distrações circundantes. E, por exemplo, eu costumo colocar, quando que estou a trabalhar, eu durante os períodos de trabalho, coloco o meu telemóvel em modo concentração. Se eu programar uma pausa de hora a hora para me levantar e beber um copo de água, dar só uma caminhadazinha ou de 2 em 2 horas, dependente. E normalmente de hora a hora levanto-me, dou uma voltinha, bebo um copo de água, qualquer coisa, e nessa altura olho para o telemóvel e vejo quem é que me tentou ligar, mas é importantíssimo, e às vezes até, quando estamos mesmo concentrados em alguma, desliguem também as notificações do e-mail. Não há nada que eu aprendi que não possa esperar 25 minutos. Façam uma pequena pausa de 25 em 25 minutos, por exemplo, podemos programar o Outlook para só procurar novos e-mails de 25 em 25 minutos. Normalmente não há nada, a menos que seja o que está a arder e vão-nos telefonar qualquer coisa, não há nada que não possa esperar 25 minutos. E depois também bloquear tempo na agenda. Eu quando tenho várias coisas em mão, eu própria bloqueio tempos na agenda e programo que eu quero este bocado para trabalhar no assunto A, eu sou gestora de projeto e estou neste momento a trabalhar em vários projetos no cliente. E o que eu faço é bloqueio este tempo para trabalhar no reporting daquele projeto, depois bloqueio à tarde para falar com a pessoa, mas a seguir não tenho reunião, mas bloqueio mesmo tempo. É possível, pegamos na agenda, principalmente se nós tivermos calendários partilhados, o que acontece em quase todos os clientes neste momento, as pessoas veem que nós estamos ocupados. Se nos mandarem uma mensagem, nós vemos a mensagem na mesma. E se alguém nos pedir para ter uma pequena reunião, nós depois também conseguimos perceber se é assim tão urgente ou se podemos acabar com o que temos em mão. Porquê? Porque se nós conseguirmos bloquear algumas destas distrações, conseguimos durante aquele período de 25 minutos, meia hora, 1 hora, o que for necessário para vocês também, aí eu normalmente faço períodos de 25 minutos. 25 minutos, 55 minutos, dependendo do que tenho em mãos. Nunca faço mais do que 1 hora. Ou seja, depois dos 55 minutos, paro 5 minutos, vejo se alguém me chamou e levanto-me um bocadinho, como eu estava a dizer. O máximo 55 minutos sentado, até pela nossa saúde, pelas nossas pernas, as nossas costas, tudo isso. E é muito mais fácil concentrar, porque se nós estivermos a desenvolver um report, se estivermos a programar, se estivermos a fazer seja o que for, a trabalhar num planeamento, num documento, se tivermos interrupções sucessivas, nós temos que depois estar a tentar pensar o que é que nós estamos a pensar, o que é que estamos a fazer, e acabamos por não conseguir atingir os objetivos daquele dia. E a frustração é um caminho, a frustração de não ter atingido as tarefas do dia que nos tínhamos proposto a fazer naquele dia, é um caminho, é um primeiro passo para começar a procrastinar, porque no dia seguinte depois tínhamos as tarefas de ontem às 2, e pá, eu não vou conseguir, e então, exatamente, e só acabar para eliminar as distrações, bloquear o tempo e voltar a falar que evitar a sobrecarga, alternando tarefas desafiadoras com tarefas mais simples. Pronto, estava aqui, exatamente, já tinha falado nisto no slide anterior. Depois, a motivação. E temos que encontrar motivação. Também que todos nós somos diferentes. Há quem, mas o primeiro ponto é evitar pensamentos menos positivos e substituir afirmações em
epá, não sei se consigo fazer isto com afirmações, eu vou conseguir progredir. Posso não conseguir acabar, mas pelo menos vou conseguir progredir. Focar sempre nas afirmações positivas e menos nas afirmações negativas. Como eu disse logo desde o início, nós estamos a tentar retreinar o nosso cérebro, principalmente para quem tem alguma tendência, temos a tentar retreinar o nosso cérebro. E só o facto de nós dizermos a nós próprios, eu consigo progredir, posso não acabar, mas consigo progredir hoje, já nos vai ajudar a estar num mindset propício a conseguir trabalhar. A responsabilização às vezes ajuda, principalmente quando trabalhamos mais sozinhos ou trabalhamos em trabalho remoto, que é partilhar as nossas metas com um amigo, um familiar, um colega. A partilha das metas aumenta a responsabilização, porque essa pessoa pode responsabilizar-nos pelo nosso projeto, pode-nos perguntar, então, tinhas dito que querias fazer isto, estavas a fazer, como é que está a correr? E isso ajuda-nos a sentir-nos responsáveis, porque já não são, essas metas já não estão só na nossa cabeça, mas nós partilhámos-las com alguém. E isso ajuda a que nós sintamos que temos mesmo que cumprir e que queremos, e não é que apenas que temos, mas que queremos mesmo cumprir. A partilha da responsabilização e das tarefas e do que nós, às vezes, até partilhar com um colega as nossas metas e as nossas, eles até nos pode provocar um brainstorming e eles até nos podem dar dicas ou dizer, epá, olha, se calhar tu estás a ser demasiado positivo, põe aí um fatorzinho, põe aí uma percentagem, porque se calhar estás a tentar atingir demasiado. E depois, refletir nas consequências, considerar os impactos negativos da nossa procrastinação. Nos nossos objetivos profissionais e no nosso bem-estar pessoal. Estar consciente do que é que pode acontecer com o facto de nós não fazermos determinado e não atingirmos determinado objetivo, ajuda-nos muito a responsabilizar-nos, e aí que é a autorresponsabilização, autorresponsabilizar-nos pelo nosso progresso, porque nós sabemos que, exatamente, é no futuro, mas nós vamos ter consequências. Agora podemos estar a ter uma recompensa, uma pequena recompensa imediata, mas depois isso pode estar a impactar e podemos ter consequências negativas e menos felizes no futuro. E aqui, como já falámos, é controlar o perfeccionismo. Ser muito perfeccionista faz com que, às vezes, estabeleçamos metas irreais e nos esforcemos demasiado a evitar que essa meta impossível que estabelecemos assim, e a evitar falhar nessa meta impossível que estabelecemos a nós próprios. Expectativas inalcançáveis fazem-nos ver as falhas em vez das conquistas, porque mesmo que nós terminemos e os trabalhos estejam muito bom para todos, nós, se formos demasiado perfeccionistas, vamos estar a falhar, a pensar naquilo que eu queria e que eu tencionava fazer, porque achava que ia ser perfeito assim, mas as pessoas não fazem ideia, não estão dentro da nossa cabeça. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu fiz parte de um clube que se chama Toastmasters Club, que o objetivo era exatamente falar em público e apresentar discursos. E eu tive um mentorando que ele escrevia os discursos e decorava os discursos e enviava-me para eu ler, e inclusivamente porque o clube era em inglês, para eu corrigir o inglês dele. E lembro-me perfeitamente que o primeiro discurso que ele apresentou foi fantástico, principalmente para o primeiro discurso, e ele ficou focadíssimo porque tinha posto lá uns quantos parágrafos e uma parte que tinha escrito, que eu tinha lido, e que depois ele não falou. O discurso foi muito bom, principalmente para o primeiro discurso. Até para uma pessoa um bocadinho mais experiente, o discurso tinha sido bom. Mas para ele, que tinha escrito e que tinha posto a fasquia tão alta para si próprio, ele sentiu aquilo como um falhanço. E demorou imenso tempo a inscrever-se para fazer um segundo discurso, porque dizia que tinha que trabalhar mais, tinha que melhorar mais, apesar de toda a gente lhe ter dado um feedback fabuloso.
E às vezes é isso, é que se nós nos focarmos no nosso perfeccionismo e nas nossas metas inalcançáveis e difíceis, vai prejudicar e vai-nos fazer atrasar e protelar outras atividades, outras entregas que nós possamos ter, porque achamos que vamos falhar ao entregá-las. Permitirmos realizar uma tarefa de forma imperfeita engana o cérebro de forma emocional e reduz a resistência para completar a tarefa ou começar novas. Esta é muito, muito, muito importante. É um ditado que diz depressa e bem não há quem, mas nós podemos tentar falar nós podemos entregar uma coisa muito boa e que para toda a gente foi fantástica, e temos que às vezes tentar baixar um bocadinho a nossa fasquia para o execuível em vez do perfeito. Senão nunca vamos entregar. Entretanto, há pouco eu disse que tínhamos que visualizar as consequências negativas, mas também para convencer o nosso cérebro a não se focar só nas recompensas imediatas, temos também que tentar, em vez de pensar negativamente sobre a tarefa temida que deve ser feita ou qual desafiante ou angustiante é fazer essa tarefa, ou pensar nos benefícios a longo prazo da sua conclusão. Pensar de que vamos ter uma boa performance, que vamos ser bem avaliados, que o projeto onde nós estamos vai progredir e que nos vão dar coisas mais interessantes para fazer. Às vezes até projetos em casa. Eu tenho uma amiga que mudou de casa e estava há 6 meses com os caixotes por abrir, e que fazia-me uma confusão enorme. E ela vivia, porque tinha sempre outras pequenas coisas para fazer, estava sempre a inscrever-se em outras coisas, mas vivia sempre com alguma angústia e nunca convidava ninguém lá para casa, vivia sempre com alguma angústia, porque tinha aqueles caixotes todos para abrir, mas ela achava que ia ser complicadíssimo depois arrumar tudo. Nós um dia aparecemos lá e dissemos, não, hoje vamos fazer e não saímos daqui enquanto não desmancharmos estes caixotes todos. A satisfação que ela teve depois de ter uma casa completamente limpa e arrumada foi muito superior a todo o trabalho que nós tivemos para limpar, para arrumar a casa. E pronto, eu às vezes não estou só a dar exemplos de trabalho, porque nós não protelamos só em... Nós não protelamos só em tarefas profissionais, também protelamos muito, às vezes, em tarefas e metas pessoais. Por isso, visualizar o sucesso e visualizarmos mesmo assim, olha, eu agora tenho isto para fazer e quando eu acabar isto vai ser tão bom. Imaginar a satisfação de completar a tarefa e os resultados positivos que trarão, pode aumentar a motivação, porque considerando os benefícios de longo prazo, aproxima-nos muito mais da reta final. Depois, o que é que eu chamo de praticar a autorregulação emocional? Primeiro ponto, evitar rotular-se. Chamar a si mesmo de procrastinador é dar-nos a permissão implícita para agir como uma pessoa digna desse rótulo. Ou seja, se nós continuarmos a dizer que somos procrastinadoras, estamos já a dar um aso a que o vamos fazer, porque eu sou assim, é muito difícil mudar-me, porque as pessoas são difíceis de mudar, mas se nós aprendemos a pensar que a procrastinação é uma parte de nós, mas não somos nós próprios, ou seja, é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu sou, vai nos chamar a procrastinação ela e já não vamos pensar nela como algo que faz parte de nós. Vai ser muito mais fácil, separando-a de nós, e ao observar essa parte de nós com um olhar imparcial, vai diminuir a crítica
sobre nós mesmos. Assim, a procrastinação já não domina as nossas decisões e temos uma maior capacidade de superar os obstáculos. Ou seja, não faz parte de mim, não sou eu, é uma coisa que eu faço, mas que posso alterar. A terceira diferença é não nos rotulemos como procrastinadores e alguém que não consegue acabar coisas. E quanto mais, e o nosso cérebro aprende, e o nosso inconsciente aprende, quanto mais nós dissermos eu sou isto de negativo, mais nós emocionalmente vamos sentir que somos assim. Quanto mais dissermos não, eu sou capaz, eu sou capaz, vai ser muito mais fácil depois nós de manhã acordarmos e já não vamos acordar com aquele peso de epá, eu tenho estas tarefas, mas não sei se... Mas eu sou um procrastinador, de certeza que vou arranjar maneiras de não acabar. Não. Vamos acordar e dizer mãos à obra e eu vou pelo menos tentar. E praticar a autodisciplina é obrigar-nos a nós próprios a cumprir compromissos. Quando dermos por nós a procrastinar, redirecionar o foco para a tarefa que temos em mão. Mas gentilmente, sem pressões ou stress. E de futuro até tentar eliminar essa distração que o tirou da rota. Por exemplo, se é um livro que costuma estar ali e nós vamos trabalhar e vemos o livro, epá, aquele capítulo não estava mesmo bom. Então, arrumar o livro e não o ter. Quem diz livro, diz um jogo, diz a bicicleta, diz seja o que for, mas tirar da vista, escondam o comando da televisão, tirar da vista aquilo que nos distrai dos objetivos que temos em mente. Depois, hábitos e consistência. Cultivar o hábito da consistência é fundamental. Ter horários consistentes, principalmente durante a semana de trabalho. Se nós um dia começamos às 8, outro dia começamos às 9, outro dia começamos às 10, depois é complicadíssimo de ter todos os dias àquela hora o mindset de que não, agora é hora de ligar ao computador e começar a trabalhar. E mesmo o nosso organismo funciona muito melhor com hábitos. Então, horários consistentes e hábitos consistentes ajudam a regular o organismo e a mente. O corpo, o cérebro estão habituados que àquela hora ligam e que já estão preparados para trabalhar. Tentar manter um horário regular, hora para começar, horas para as pausas e hora de terminar, ajudam a manter a consistência. Eu não estou a dizer, claro, que há exceções. Há um dia em que nos marcaram uma reunião para a hora de almoço. Há um dia em que vamos ter uma reunião mais tarde, por isso vamos começar um bocadinho mais cedo, mas eu, por regra, até o que faço é, se eu tenho reuniões para mais tarde, eu tendo a começar à mesma hora, mas então tentar tirar uma pausa maior para ir fazer uma caminhada, para ir ao Pilates, para fazer qualquer coisa a meio do dia, mas para que o meu horário, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que acorda naturalmente entre as 6 e 6 e um quarto da manhã. Não vos estou a dizer todos que têm que começar a acordar às 6 da manhã, claro que de todo. Até porque, mas ter um horário, ter o despertador sempre à mesma hora. Não depois e tentar, mas se vão acordar cedo, deitar-se cedo também. Porque o cérebro nós precisamos de estar descansados para poder, nós precisamos estar descansados para poder aproveitar como deve ser para o nosso cérebro estar preparado para trabalhar, peço desculpa. Celebrar as pequenas conquistas, por menores que sejam, ou seja, pequenas recompensas, depois de completar uma tarefa importante ou um conjunto de pequenas tarefas que nos tínhamos propostos, então fazer algo que nos dá prazer. Um episódio de uma série que queríamos ver, uma saída e um passeio de bicicleta, ir à gelataria comprar um gelado, ir fotografar o pôr do sol, jogar um jogo, aquilo que vos der prazer, mas realmente a dizer, eu hoje consegui completar aquilo que me tinha proposto, seja uma tarefa grande ou seja algumas pequenas, ou quando eu digo ao fim da semana ou qualquer coisa, então vou-me dar
vão-me dar um pequeno prémio e vou fazer isto. Vou-vos dar um exemplo. Eu fui fumadora há muitos anos e demorei anos a deixar de fumar. Mas filo em maio de 2017. Fumei o meu último cigarro em maio de 2017. Mas todos os dias era uma conquista. E eu ia celebrando. Celebrei o primeiro mês, celebrei o segundo mês, celebrei o terceiro mês. E, inclusivamente, colocando num mielheiro o dinheiro que teria gasto em cigarros. Eu normalmente fumava meio maço por dia, por isso a cada 2 dias eu punha o valor do maço de tabaco. Oh, vocês não sabem. Eu fiz umas férias fabulosas à conta com aquele. Fiz isso nos primeiros 2 anos. Depois achei que já não tinha aquela ânsia de fumar, já não estava. Então, pronto, deixei de o fazer porque já não foi necessário celebrar essa conquista. Mas nos 2 primeiros anos, filo, porquê? Porque o nosso cérebro está programado para procurar prazer e evitar a dor. E por isso adora uma recompensa. Depois de concluir uma pequena tarefa, não antes de a concluir, não, atenção, epá, estou a precisar de um pick-me-up para acabar, por isso vou já adiantar a recompensa, isso não resulta. É dar a si mesmo uma recompensa, em vez de assistir a um episódio de uma série que nós estamos a acompanhar antes de fazer, não. Acabar e depois, então, descansadamente, ir assistir. Essa abordagem aumenta imenso a nossa motivação, porque depois também conseguimos aproveitar as nossas recompensas e as nossas atividades favoritas de cabeça fresca, sem ter ali um sentimento de culpa atrás da nossa mente a dizer eu devia estar a fazer isso. E acreditem que se vocês derem essas recompensas a vocês próprios depois de terminarem as tarefas, vão apreciá-las muito mais, porque já não estão a fazer com aquela... Já não o vou estar a fazer com aquele sentimento... na vossa mente a dizer epá, eu devia estar a fazer isso, mas não estou. Eu devia estar... Eu estou a gozar uma saída, uma ida à praia com os meus filhos, epá, mas temos sempre ali atrás da cabeça, na nossa consciência de que tínhamos coisas para fazer, então não vamos conseguir apreciar a 100%, por isso sim, celebrar as conquistas, mas sempre depois de as ter terminado. Depois, manter-se saudáveis. Aqui é muito mais fácil, porque é muito mais fácil sentirmos focados e motivados tendo o nosso corpo saudável, porque a nossa mente e o nosso corpo estão completamente interligados. E então, uma dieta equilibrada, exercitar regularmente e descansar. Manter uma boa higiene de sono é muito, muito, muito importante. E quando eu digo o que se chama higiene de sono é ter pelo menos... Eu, por exemplo, tinha esse grave problema. Eu acordava naturalmente ao fim de 5h30, 6. E achava que não, pronto, e durante anos eu fiz isto, mas realmente comecei-me a obrigar a ir para a cama mais cedo. Eu lembro-me que o médico me disse, durante muito tempo, tem que começar a deitar, então se acorda ao fim de 6 horas, e se acorda às 6 da manhã, tem que começar para a cama às 10 da noite. E eu comecei a acordar às 4 da manhã. E ficava irritadíssima, pois, acordei às 4 da manhã, e um dia o médico olhou para mim e disse-me assim, e alguma vez tentou virar-se para o outro lado? Eu realmente virei-me para o outro lado, não liguei computador, não liguei ecrãs, não liguei televisão, não liguei nada. Comecei a fazer aprendi alguns exercícios de meditação e realmente conseguia adormecer então até às 6 da manhã. Não durmo, hoje em dia não durmo 8 horas por noite, mas já consigo atingir perto das 7. E há noites em que consigo, no fim de semana, em que consigo dormir mais, mas realmente eu acordo muito mais descansada, muito mais predisposta a manter uma rotina regular e trabalhar. Então, se acordo cedo, faço um bocado de exercício, desculpem, faço um pouco de exercício antes de começar a trabalhar, mas estas rotinas e manter o nosso corpo são terrivelmente importantes para exatamente o tal hábito, os tais hábitos e a tal consistência e o tal combate à procrastinação, porque nós sabemos que vamos ter uma quantidade de tarefas e já acordamos predispostos a fazê-las. E depois, aprender com os contratempos. Se realmente procrastinar e o fizer, não sermos demasiado duros connosco próprios.
em vez disto, avaliar o que é que nos levou a fazê-lo e para, no futuro, tentar evitar cair no mesmo. Ou seja, não, claro que isto não é uma coisa que se faça de imediato, mas tentar que sejam aprendizagens. Eu, e um bocadinho, como eu estava a falar, de não sermos demasiado perfeccionistas, se nós somos humanos, os humanos falham, por isso, se não estivermos sempre ao point, pelo menos aprender e perceber o que é que nos distraiu, o que é que nos fez procrastinar daquela vez. Só para terminar, lembrarmos que a mudança de hábitos requer tempo e esforço e sejam gentis consigo mesmo durante este processo. Eu vou agora parar com a partilha de ecrã, porque vou então passar à partilha e às questões. Quem é que... Estamos aqui muitos. Quem é que quer partilhar alguma coisa, questionar, comentar alguma das coisas que eu disse, acrescentar? Eu digo sempre em todos estes webinars, eu venho partilhar a minha experiência. Mas eu não sou dona da verdade e vocês também podem ter sugestões ou coisas que resultaram convosco que podem partilhar aqui com o grupo. Ninguém? Nenhum feedback, nem esperavam uma abordagem diferente, qualquer coisa? Boa tarde, é o Nuno a falar. A questão com que eu fiquei foi, eu identifico-me com algumas das questões que falou, e também tento dar os meus passos, mas às vezes a questão, ou pelo menos a minha questão, às vezes é baby steps e quais devem ser os primeiros passos que nós devemos dar para, para começar a sair desta questão da procrastinação. O que é que nós devemos fazer primeiro? Eu vi muitas dicas, mas não sei se há alguma... Ok, o que é que eu aconselhava para princípio? começar? Sim, exatamente. Ok, olha, primeiro, se calhar, o primeiro que eu aconselhava é exatamente começar pelo fim, aquilo que eu disse no fim, ou seja, que a nossa atitude mental e a nossa postura. E então, Nuno, costumas começar sempre à mesma hora e tens horários muito certos ou umas vezes começas um bocadinho mais... Não, o horário de começar começa sempre à mesma hora. 8h30, normalmente, já estou sentado. Até porque tenho depois logo uma reuniões logo de manhã. Mas o sair, às vezes, é que depende um bocadinho do dia. Tem a ver com ir buscar filhos à escola, com algumas situações que possam acontecer. Eu trabalho remote. Claro, sim, que trabalhamos quase todos neste momento. Sim, hoje em dia é muito normal, mas e derivado disso, às vezes modifica um bocadinho a hora de sair. Mas tirando isso, também tento sempre sair entre as 17h30, 18h30 no máximo. Eventualmente haverá dias em que saio um pouco mais tarde, derivado ao trabalho, ter mais trabalho ou menos trabalho, ou as situações que ocorrem durante o dia. Mas nisso sou restrito. A única questão, e falou disso aí, aqui durante a intervenção, que é a minha hora de almoço. Não tenho, é a única coisa que não é certa. Não, é uma coisa minha, não gosto de ter propriamente uma hora de almoço para almoçar. Normalmente é quando começa a dar a fome. Obviamente que tem um range, portanto há ali uma altura em que eu almoço, talvez entre a 1 da tarde, ao 12h30 e as 2 no máximo, estou almoçado. Portanto, acabo se calhar por ter esse horário definido na minha cabeça de alguma forma. Também não gosto de almoçar muito tarde nem muito cedo, mas não é uma coisa certa, não digo E todos os pausas dias. temos? Sim, temos, mas também não são definidas, são sentidas, eu acho que essa é outra das questões. Faço pausas quando sinto que já, ou quando tenho um problema que já não consigo resolver, já estou há algum tempo aqui a debater-me com ele, ou seja, não faço aquelas coisas, até já vi, tem um nome, não é? A questão de trabalharmos 1 hora, pararmos 25 minutos, tem um nome Sim, agora, não me trabalhar, recordo, mas o sistema Pomodoro, que já é muito Pomodoro, falado, que exatamente, exatamente. que é trabalhar 25 minutos e parar 5.
É isso, é isso. Já tentei uma vez fazer isso, mas precisava aqui de um relógiozinho aqui ao pé de mim para me parar, porque às Claro que vezes nós sim. estamos tão focados e acabamos por perder a noção do tempo, e isso eu não faço. Eu acho que esse é um dos pontos que eu deveria melhorar. Já é uma coisa que eu tenho vindo a pensar, por não fazer muito isso, às vezes se calhar perco um bocadinho o foco, ou até porque eu sinto às vezes que saio e quando volto é melhor, realmente. Sim, mas isso é uma questão de nos habituarmos. Por exemplo, é outra coisa que eu, quando vim para trabalho remoto, falhava muito, que era, tinha um horário muito certo para começar e Uhum. depois nem dava pelas horas, e quando dava por mim, estavam-me a ligar e já era noite lá fora e eu nem tinha dado pelas horas Certo. passarem. O Outlook tem algumas ferramentas muito simpáticas que nos ajudam a definir tempos de concentração, ahm, é através do Insight, Uhum. que é através do Insight e que nós vamos lá, por exemplo, uma das coisas que eu tenho o lembrete para, normalmente eu trabalho das 8 às 5 e Ok. depois às 4 perguntam-me como é que se está a sentir hoje e para eu refletir um pouco sobre o meu dia e depois, e isso é uma hora antes, é um lembrete, tipo, havia alguma coisa realmente fulcral que eu tinha que acabar hoje. É um pequeno lembrete, é no Teams que aparece. E Ok. depois, às 5 da tarde, aparece uma mensagem, it's a wrap. Take a moment to appreciate your accomplishments and begin your commute. Claro que Ok. nós neste momento não fazemos commute porque não saímos de Certo. casa, mas o Certo. facto de eu ter este lembrete e isto é definido, e são pequeninas coisas que eu comecei a fazer, porque exatamente viemos todos para casa, ainda por cima eu moro sozinha, nem sequer tenho a distração de que estão a começar a chegar a casa Certo. Sim, eu tenho essa parte, portanto, ajuda-me um bocadinho às vezes essa parte. Os miúdos a chegam a desligar. casa e eu mesmo que não queira, às vezes tenho que desligar. Eh, Exatamente. mas Ah, o que é bom, o que é bom. e pronto, e agora vou pelo princípio, definir as tarefas, saber o que é que nós temos que fazer e olharmos para elas e perceber quanto tempo é que cada uma delas demorarão e quais são as coisas, dia a dia, começar com uma coisa tipo, esta semana tenho estas coisas para fazer. Quanto Ok. tempo é que cada uma delas demora e tentar planear um dia. Eu Ok. sei que se calhar é mais fácil para mim porque eu sou gestora de projetos, eu estou habituada a fazer planeamentos. Sim, eu sou Mas, developer, sou programador, portanto. exatamente, pronto, a maior Já parte das tenho pessoas isso não feito, vai. já tenho essa parte feita, só que as nossas tarefas são sempre são estimativas, nunca, Claro que são nunca sempre são estimativas e com a certo. experiência, mas depois é aquilo que eu dizia, se temos, a maior parte das nossas tarefas são muito compridas, há sempre algumas mais curtas durante a semana. E então começar a puxar algumas dessas mais simples, que nos dão alguma sensação de accomplishment, um bocadinho para a frente. Ok. E a tal história da responsabilização, contar ao colega, a dizer, olha, eu tenho isto, isto, isto para fazer, eu acho que consigo fazer isto hoje ou amanhã. Se não é ao colega, é um amigo, é a mulher, mas alguém, e partilhar isso, porque às vezes é mais fácil porque não ficamos tanto dentro de nós próprios, não? Ok. Ok. Sim, essa parte pareceu-me interessante, até ajuda, digo eu, a descarregar um bocadinho a Exatamente. responsabilidade, a delegar um E, bocadinho da e, responsabilidade. e ajuda a descarregar um bocadinho do peso, porque às vezes nós ficamos. Um dos grandes problemas das pessoas que procrastinam é que ficamos demasiado dentro das nossas cabeças. Eu sei. E, Certo? entretanto, já não sei quem é que falou no perfeccionismo no Sim, essa é início, outra questão. no início, mas é exatamente isso. Aprender que mais vale entregar alguma coisa boa do que não entregar alguma coisa perfeita. Eu também, pronto, também sofro de perfeccionismo, não sei, se tem a ver com a área, se tem a ver com a educação. Eu sofro, ponto. E também tenho vindo a combater essa parte, e essa parte acho que consegui progredir bem, porque isso tinha um impacto, acho que aí foi um bocadinho a responsabilização e pensar que se não entregar, ok, coisas podem não acontecer coisas muito positivas, porque tenho que entregar e vale mais entregar alguma coisa que Exatamente. funcione não tão perfeita do que uma coisa que não funciona ou não entregar nada de todo. E isso acho que me levou um bocadinho pronto, a conseguir. Não deixei de ser perfeccionista, mas combate diariamente.
Não, exatamente, e pesar as consequências entre o entregar, mesmo que se entregue longe do nosso ótimo, mas de maneira a que funcione, ou não entregar. Claro. E de pensar no longo prazo nas consequências positivas de entregarmos regularmente o nosso trabalho. Certo. Ok. Ok. Temos mais alguém que queira comentar? Nuno, espero ter ajudado. Sim, completamente, obrigado. Temos mais alguém que queira partilhar alguma coisa? Só para complementar o comentário do Nuno, eu só ia falar que tem o aplicativo relógio do Windows, ele tem já sessões de concentração em que você define a quantia de tempo, né? Digamos, quero estudar, hoje eu vou estudar esse assunto aqui por 2 horas, digamos, e ele já define automaticamente o tempo dos intervalos. Então é uma maneira que eu achei bem prática de usar no dia a dia. Ok, depois por acaso nunca tinha explorado, mas agora de repente. Mas é assim, Nuno, é explorar o insight do Windows, porque uma outra coisa que ele me faz automaticamente é programar tempo de focos para as 2 semanas seguintes, ou seja, ele está sistematicamente a procurar espaços livres na minha agenda para bloquear tempo de focos para mim. Eu disse defina as horas de almoço e eu disse qual era a hora de almoço, mas bloqueio já e marco já as horas de almoço. Faz-me um lembrete de que é hora de terminar. E felizmente, tanto o Windows como no Teams, hoje em dia, eu acho que isto desenvolveu-se muito durante a pandemia, porque há muita gente a trabalhar de casa, já há uma quantidade de ferramentas, mas não, depois também se quiseres, eu também sou bem, é só mandar-me uma mensagem e também podemos falar um bocadinho mais. Ok, obrigado. Entretanto, mais